Fala, amigos do Portal da Base. Hoje nós vamos explicar para vocês o que são os tribunais de justiça desportiva. Sei que muita gente lê aí nos jornais, muita gente critica às vezes, que tribunal que é esse, como que ele é formado, isso foi criado pela CBF, é um tribunal parcial, o que não é de forma alguma, né? O Tribunal de Justiça Desportiva, ele está previsto na Constituição Federal. Ele é um tribunal que a gente chama peculiar sui generis, porque ele não é uma arbitragem, tecnicamente, como a gente diz no direito, porque os árbitros são escolhidos para julgar causas, o tribunal já tem uma formação pré-definida, mas ele também não é, embora chame tribunal, ligado ao poder judiciário. O que está previsto na Constituição no artigo 217? Que as confederações têm que fazer esses tribunais para julgar as suas modalidades. Como aqui a gente está falando muito de futebol, vamos falar direto do nosso caso. A CBF, portanto, ela criou o Tribunal de Justiça Desportiva, que tem sede, inclusive, no Rio de Janeiro, e as federações locais, como a Federação Mineira de Futebol, também tem o seu tribunal aqui. A Constituição que prevê a formação desse tribunal, ele é um tribunal muito plural, né? O que a gente chama o Tribunal Pleno, que é o principal órgão, ele tem 9 membros. E nesses membros tem indicação da Ordem dos Advogados do Brasil, da Confederação ou Federação, do Sindicato dos Atletas, Sindicato dos Árbitros, dos clubes que estão na primeira divisão. Portanto, a formação dele é bem plural. Por isso que eu acredito muito nos tribunais de justiça desportiva e sempre defendo e digo que as decisões de lá são sim imparciais. Claro que os jogadores têm seus clubes, mas todos os julgamentos são plurais. Então, certamente, vão ter vários clubes representados ali de alguma forma por esses julgadores. Então é importante entender isso para a gente não ter dúvida quando acha que existe aquele julgamento, que houve algum tipo de privilégio ou que o tribunal é da CBF. Ele não é da CBF. O tribunal é um órgão independente que inclusive julga os dirigentes da CBF no futebol ou da Federação Mineira de Futebol, se for o Tribunal de Futebol de Minas Gerais. Eles julgam inclusive esses próprios dirigentes, conforme qual que é a lei que rege ele, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que a gente chama de CBJD, que também está prevista a sua existência dentro da Lei Geral sobre Desportos, que é a Lei 9.615/98, que tem a legitimidade da Constituição Federal. Então, ficam até convidados a conhecer mais, entre no site da CBF ou da Federação Mineira, lá tem súmulas dos julgamentos, tem as pautas dos julgamentos, todos os julgamentos são abertos, inclusive aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para quem for daqui, ou os da CBF, quem quiser ir ao Rio de Janeiro assistir. Vale a pena assistir e entender como que funciona. O processo desportivo está todo descrito no CBJD. Se quiser baixar o CBJD, ele também tem disponível no site da CBF, e aí vai entender melhor o processo desportivo e vão ver que realmente aquilo ali é até um exemplo de julgamento, porque é muito mais célere do que a justiça comum. Então fica aí a nossa explicação sobre a justiça desportiva. Se continuarem com dúvidas, é só entrar em contato. Um grande abraço.